E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Elon Musk admite temer o próprio exército de robôs da Tesla e revela planos que podem mudar o futuro da humanidade. A nova Guerra Fria feita com exército de robôs. China e Estados Unidos disputam agora o domínio dos robôs humanoides. China lança uma plataforma que transforma os seus vídeos de celular em movimentos de robôs humanoides. Estados Unidos anuncia o lançamento da primeira arma de testes em órbita e reacende o medo de militarização do espaço. Cães azuis em Chernobyl, o mistério dos animais que mudam de cor na zona nuclear. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo! O espaço, o espaço, que um dia simbolizou a curiosidade e a união da humanidade, um território que era neutro, protegido por acordos internacionais, está aos poucos se tornando o próximo campo de batalha. No mês passado, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos lançou um edital para as empresas privadas apresentarem protótipos de interceptores espaciais, que é parte do projeto Golden Dome, uma iniciativa do governo Trump que promete criar um escudo orbital antimísseis capaz de interceptar ameaças antes mesmo que elas entrem na atmosfera. A resposta veio rapidamente. A Apex, uma jovem empresa de Los Angeles, anunciou o projeto Shadow, a primeira demonstração comercial de interceptador espacial americano. A afirmação da startup é de estar em pleno desenvolvimento a primeira arma orbital funcional, um interceptador espacial capaz de operar diretamente no vácuo do espaço e atacar os alvos fora da Terra. O plano é lançar 2 protótipos em 2026, integrados a uma plataforma orbital autônoma batizada de Depósito Orbital, uma espécie de estação de armas projetada para abrigar e sustentar os mísseis espaciais em tempo real. Segundo o CEO Ian Cinnamon, a empresa está desenvolvendo tudo com recursos próprios, sem depender de subsídios do governo. Estamos avançando incrivelmente rápido, declarou ele. A frase soou como um orgulho tecnológico, mas também como um alerta, tá? Pela primeira vez, uma empresa privada afirma estar criando por conta própria um sistema de armas em órbita da Terra. O objetivo final é colocar milhares desses interceptadores orbitais, formando uma espécie de rede de defesa contínua sobre a Terra. Se der certo, o sistema poderia sim abater mísseis nucleares mesmo em fase de lançamento, protegendo cidades inteiras, mas também estabelecendo uma nova forma de poder global, o controle militar do espaço sideral. Cinnamon argumenta que todos os componentes já existem, satélites, sensores, sistemas de rastreamento e os foguetes auxiliares. O desafio agora, segundo ele, é combinar tudo isso aí num único sistema capaz de interceptar uma ameaça em órbita em frações de segundo. E me conta aí, já está usando inteligência artificial no seu dia a dia? Se sim, parabéns para você. Sabe por quê? Estima-se que em 5 anos, 92 milhões de empregos deixarão de existir. Em contrapartida, 170 milhões de novos postos de emprego serão criados. Mas sempre tem um mas, não é? Serão postos de trabalho que, em alguma escala, terá que dominar a inteligência artificial. Segundo a Fiesp, aqui no Brasil, 45% da força de trabalho poderá ser impactada pela inteligência artificial. Desses aí, aproximadamente 30% das tarefas e empregos poderão ser substituídos pelas tecnologias, e 15% poderá ser feito por uma inteligência artificial. Já entendeu onde eu quero chegar, não é não? Por isso eu te indico, assine a inteligência artificial da Gênesis. A Áurea é uma plataforma que reúne lado a lado os modelos mais avançados do mundo para você usar de forma automática. Nós temos unificadas em um único sistema modelos como o ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, DALL-E, NanoBanana, DeepSeek, Grok, Anthropic, enfim, as melhores. Tudo isso em um único lugar por menos de R$3 por dia. Já tem mais de 4 anos que eu apresento todas as semanas as novas tecnologias aqui no YouTube, e eu tenho bastante propriedade para dizer. Quem não usar inteligência artificial, nos próximos anos, vai se arrepender completamente. O plano é mensal e custa só R$ 99,90 por mês. Mas eu sempre trago coisa boa para você, né não? Com o meu cupom você paga apenas R$ 89,90. Clica aqui no link da descrição ou no comentário fixado e você que me vê grandão na sua tela aí, tem a opção do QR Code. Use ele aí, tá bom? Valeu! Desde o desastre lá em 1986, Chernobyl se tornou o símbolo do limite entre o progresso e o perigo real. Um lugar congelado no tempo, onde a natureza tenta se recuperar e onde o improvável
continua acontecendo. Agora, um novo e intrigante mistério surgiu no coração da zona de exclusão: cães com pelos completamente azuis. A equipe da ONG Clean Futures Fund, que desde 2017 cuida da população de cães de Chernobyl, relatou o encontro com 3 cães de pelagem azulada. Eles foram avistados durante uma missão de esterilização e vacinação, e o que mais surpreendeu os cientistas foi o fato de que, apesar da cor incomum, os animais pareciam saudáveis e cheios de energia. A cena logo viralizou nas redes e despertou um velho medo. Será que a radiação da região estaria, enfim, provocando mutações visíveis nos animais? Mas a resposta, ao que tudo indica, é bem mais mundana, e ainda assim é bem fascinante. De acordo com a ONG, a coloração azul não foi causada pela radioatividade, e sim pelo contato químico. A suspeita é que os cães tenham rolado ou se abrigado em um banheiro químico com vazamento, tingindo temporariamente os seus pelos. Mesmo assim, o episódio reacendeu a curiosidade mundial sobre o legado biológico de Chernobyl, uma das áreas mais contaminadas do nosso planeta, onde a natureza se reinventou em meio ao abandono humano. Os cães azuis talvez sejam apenas um efeito passageiro, uma coincidência química, mas, de certa forma, simbolizam o que Chernobyl se tornou: um laboratório vivo, mostrando que o mundo continua mesmo sem os seres humanos, onde a vida passa insistindo em florescer, colorida, de forma muito bonita, mesmo em meio às sombras da radiação. Tá, e por falar em radiação, saiba que os Estados Unidos acaba de apresentar um chip que é capaz de continuar funcionando dentro do coração de um reator nuclear. E diga-se de passagem, esse é um ambiente onde o calor derrete metal e a radiação destrói até mesmo o mais resistente dos circuitos. Pesquisadores da Universidade de Maine desenvolveram sensores feitos com materiais em escala nanométrica e usaram uma arquitetura que permanece estável mesmo quando exposta à radiação intensa. O resultado é um dispositivo capaz de operar por vários dias dentro do reator, coletando dados em tempo real, algo que era impossível até agora. O engenheiro brasileiro Maurício Pereira de Cunha, que lidera o projeto, explica que essa é a primeira tecnologia do mundo capaz de medir com precisão a potência de um reator a 800 graus, garantindo segurança e eficiência em ambientes extremos. Nos testes realizados no Laboratório de Pesquisa Nuclear da Universidade Estadual de Ohio, os chips funcionaram durante 7 dias consecutivos sem apresentar falhas. Nenhum circuito convencional teria resistido nem por algumas horas. Por que isso importa para todos? Bem, porque o mundo está prestes a entrar nessa nova era, na era dos reatores de nova geração, que são menores, mais eficientes e que operam em temperaturas muito mais altas que os modelos tradicionais. E até agora, simplesmente não existiam sensores capazes de acompanhar essa evolução. Sem medições confiáveis, não há como controlar o coração do reator. Com essa nova tecnologia, os engenheiros agora poderão detectar qualquer irregularidade de forma instantânea, prevenindo os acidentes e reduzindo o custo de manutenção. Essa tecnologia pode ser usada também em motores de foguetes, usinas geotérmicas, turbinas hipersônicas e até sondas espaciais, onde sensores precisam resistir a temperaturas e radiações próximas ao limite da matéria. E imagine gravar um videozinho aí com seu celular e em poucos minutos ver um robô humanoide imitando seus gestos exatamente como você mostrou. As dancinhas do TikTok, hein? Tamo ferrado. Sem sensores, sem fios e sem precisar entender nada de programação. Isso tudo é muito simples de fazer. Na China, isso já é uma realidade. A empresa Agibot, uma das líderes globais em robótica humanoide, revelou o Linkcraft, a primeira plataforma do mundo que é capaz de transformar os vídeos comuns em performances robóticas realistas. Basta apontar o celular, gravar os seus movimentos e a inteligência artificial cuida de todo o resto, convertendo os gestos humanos em movimentos suaves, coordenados e incrivelmente naturais. Durante décadas, ensinar um robô a se mover exigia engenheiros, sistemas complexos de captura de movimento e semanas de programação. Agora, qualquer pessoa pode criar uma coreografia, uma cena ou até mesmo uma simulação científica apenas com um simples vídeo. O segredo está na fusão entre 3 pilares: IA multimodal, aprendizado por imitação e orquestração de linha do tempo. O sistema analisa o vídeo quadro a quadro, entende o corpo humano em movimento e recria cada detalhe no robô Agibot X2, desde o balanço do braço até o ritmo da dança. Mas o Linkcraft vai um pouco além. Ele também permite sincronizar voz, expressão facial e emoção, segundo a empresa. Basta gravar um áudio ou digitar um texto e o robô fala com entonação, além também de sentimento e até mesmo gestos que combinam com o discurso. O resultado é impressionante. Performances que soam quase humanas, podemos dizer assim, com expressão, ritmo e personalidade. A Agibot também adicionou um sistema de edição cinematográfica. Criadores podem manipular o tempo, coordenar
múltiplos robôs e construir narrativas completas, como se estivessem editando um filme. E sobre espaço para espetáculos com robôs, lojas interativas e até aulas conduzidas especialmente por humanoides. O primeiro modelo compatível, o Agibot X2, já está em produção em massa, com milhares de unidades previstas já para 2026. Durante o lançamento da iniciativa Sport Office, que une os departamentos de inovação da Nike, a marca revelou 2 projetos que prometem redefinir o que significa vestir tecnologia. Um tênis que estimula a conexão mente e corpo e um outro capaz de gerar propulsão própria. O primeiro é a linha Mind, que foram projetados para ativar o cérebro por meio dos pés. A sola possui pequenas saliências de espuma, chamadas de nós sensoriais, que se movem a cada passo, transmitindo a textura do solo diretamente para o sistema nervoso. Essa estimulação, segundo a Nike, ajuda o usuário a fixar a mentalidade antes e depois da competição. Esse é um modo técnico de dizer que o calçado literalmente alinha o corpo e a mente. Esse conceito saiu de um laboratório de neurociência. Matthew Nurse, diretor científico da Nike, explica que a empresa passou os últimos 45 anos estudando o corpo em movimento, mas agora está expandindo sua pesquisa para a mente em movimento. A ideia é que a performance humana não dependa apenas de músculos e oxigênio, mas também da percepção, da atenção e do estado mental. Mas se o Mind busca despertar a mente, o segundo projeto da Nike quer acelerar o corpo. Chamado de Project Amplify, o sistema combina motor elétrico, bateria e uma correia que se conecta ao calçado, adicionando assim força extra passada de quem caminha ou corre com esses tênis. É essencialmente um exoesqueleto portátil criado em parceria com a empresa de robótica Defy, uma derivada do MIT Media Lab. O tênis possui placa de fibra de carbono e pode funcionar com ou sem o dispositivo de propulsão. Nos testes, mais de 400 pessoas somaram juntas quase 2,5 milhões de passos. Michael Donegal, vice-presidente de inovação da Nike, define o conceito de forma simples. Queríamos ver se era possível dar a um atleta um pequeno empurrãozinho invisível, algo que tornasse o movimento mais leve e divertido. Por trás do design e das frases inspiradoras, há um padrão que começa a se repetir em várias indústrias: a fusão entre o biológico e o tecnológico. E durante a teleconferência de resultados da Tesla, Elon Musk fez uma das declarações mais inquietantes da sua carreira. Não me sinto à vontade em construir esse exército de robôs, a menos que eu tenha uma forte influência sobre ele. Palavras simples, mas carregadas de um peso histórico. Musk, que já controla empresas que orbitam a Terra, que escavam túneis sobre ela, agora está falando de algo mais profundo: a criação de um exército de máquinas inteligentes construídas não apenas para ajudar, mas para potencialmente agir de forma autônoma. O bilionário, que hoje detém cerca de 13% da Tesla, ameaça deixar a empresa se não receber o controle de 25%, o que é o suficiente para ele garantir a influência decisiva sobre o destino dos robôs que ele mesmo está criando. O motivo? Os Optimus, os robôs humanoides bípedes que Musk descreve como trabalhadores universais. Segundo ele, o futuro da Tesla não está mais nos carros elétricos, mas sim nesses robôs, que um dia, em suas palavras, valerão 80% no total da empresa. Para alcançar esse sonho, Musk promete 1 milhão de unidades operando globalmente, e com a produção em massa começando já em 2026. Mas saiba que no presente, agora mesmo, a realidade é bem menos épica. Apenas algumas dezenas de protótipos funcionais, dificuldades de fabricação e promessas não cumpridas. E ainda assim, o discurso de Musk sugere algo maior e também mais perigoso. Ao repetir diversas vezes o termo exército de robôs, ele acendeu um alerta global. Estaria imaginando humanoides usados não apenas em fábricas e casas, mas também em cenários de poder, defesa ou controle? A título de nota, historicamente, toda a revolução tecnológica nasceu com a promessa de liberdade e terminou criando novas formas de dependência. A Revolução Industrial libertou o homem da força física, mas nos acorrentou às máquinas. A Revolução Digital prometeu conectar o mundo, mas mergulhou o nosso próprio mundo na vigilância. E agora Musk propõe uma nova revolução, que é física e cognitiva, um planeta habitado por robôs dotados de raciocínio próprio, subordinados a uma única empresa. O filósofo britânico Nick Bostrom, autor de Superintelligence, certa vez alertou o seguinte: o verdadeiro perigo não é a inteligência artificial se rebelar contra nós seres humanos, é ela obedecer outros humanos de forma cega. E é exatamente isso que torna as palavras de Elon Musk tão perturbadoras. Ele quer o controle não por medo de perder o poder, mas por medo do que ele mesmo criou. Enquanto os investidores discutem lucros, o que está em jogo é muito mais do que o dinheiro. Um homem que já domina satélites, foguetes e veículos autônomos agora quer um monopólio sobre entidades capazes de agir e aprender sozinhas.
E se o futuro realmente for habitado por um exército de robôs, o destino da humanidade, o nosso destino, pode depender de quem der a primeira ordem. Elon Musk diz que ele não se sente confortável sem a influência sobre esses robôs. Mas a pergunta que fica é a seguinte: e quem terá influência sobre ele, sobre Elon Musk? Porque talvez o verdadeiro risco não seja mais o nascimento dessas máquinas, e sim o poder de quem vai ter controlando tudo isso aí, o poder de quem vai comandar esse tipo de exército. E já que a discussão começou, bora então pôr lenha nesse fogo aí. Imagine um futuro em que as guerras não sejam travadas apenas pelos seres humanos, mas por máquinas com rostos, braços e inteligência própria. Um futuro em que o poder global não se mede mais por ogivas nucleares, e sim pela quantidade de robôs humanoides com inteligência artificial que cada nação está controlando. Já percebeu que esse futuro não está distante de nós, não é não? Na verdade, parece que já até mesmo começou. De um lado, a China, com seu exército tecnológico formado por robôs produzidos em massa. Do outro lado, os Estados Unidos, apostando principalmente na inteligência e sofisticação dos robôs da Tesla, que são liderados por Elon Musk. Na China, empresas como a Unitree Robotics já estão construindo humanoides acessíveis e resistentes, como o Unitree G1, por exemplo, que alguns são vendidos por cerca de $16 mil. Um robô robusto, rápido e que se levanta após quedas e aprende com cada movimento. A filosofia da China é simples: fabricar em grande escala a qualquer custo. O país quer inundar o mercado mundial com milhares de robôs e, com isso, dominar não apenas a economia, mas também a coleta de dados e o aprendizado em larga escala. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Optimus da Tesla é a aposta de Elon Musk para criar uma nova força de trabalho inteligente. Com integração à rede Starlink, ele poderá se conectar, aprender e até colaborar em tempo real com os outros robôs. A visão norte-americana não é apenas fabricar máquinas, é construir uma inteligência coletiva global, onde cada robô é uma extensão de uma mente central. O que separa então as duas potências é a estratégia. A China busca quantidade e presença, enquanto os Estados Unidos buscam consciência e controle. A primeira parece estar apostando em um exército de robôs resilientes, a segunda em máquinas pensantes, capazes de interpretar as ordens complexas e agir de forma autônoma. Mas há um lado sombrio nesta corrida aí. Ambos os países estão testando versões militares desses robôs. Os protótipos chineses ligados ao Exército de Libertação Popular já demonstraram capacidade de carga, resistência extrema e autonomia tática. Nos Estados Unidos, além de outros robôs, o Optimus está sendo avaliado para operações logísticas e missões de risco, em colaboração com os projetos da SpaceX e do Departamento de Defesa. E em meio a tudo isso, as Nações Unidas já discutem o perigo das armas autônomas letais. Mas o avanço tecnológico está indo muito mais rápido do que qualquer tratado internacional. Os especialistas chamam esse embate aí de Guerra Fria Robótica, uma disputa que é silenciosa, mas com o potencial de remodelar toda a hierarquia do planeta. A China investe bilhões de dólares no setor, superando em muito o orçamento dos Estados Unidos. E ambos já vislumbram o mesmo objetivo: robôs no campo de batalha até o final de 2035. Meus amigos, quando os primeiros exércitos de máquinas autopensantes, máquinas autônomas, surgirem, talvez nós não estejamos apenas diante de uma nova era militar, mas sim do começo. Aquele início de uma nova espécie que estará dominando o planeta. Se gostou desse episódio, pode comentar aqui embaixo. China e Estados Unidos, a batalha dos robôs humanoides. Esses aqui ou aqui, eu acho que vai ser aqui mesmo, são alguns dos comentários do último vídeo. Comenta também aqui embaixo, assim você aumenta o engajamento desse vídeo aqui e eu sei que você está curtindo bastante as tecnologias e você vê os vídeos até o final. Muito obrigado por tudo, tá bom? Todas as fontes estão aqui na descrição. Obrigado por me acompanhar até aqui. Clica em uma das duas opções que estão na sua tela e nós nos vemos no próximo. Valeu, tchau, tchau.